Como ser guiada pelo Espírito de Deus de uma maneira prática. Você nunca mais vai esquecer como é simples ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso mesmo. O Espírito Santo de Deus, ele veio habitar dentro de você se você recebeu o sacrifício de Jesus, que foi lá, ó, se entregue, sacrificado numa cruz por amor a você. Então, o Espírito de Deus habita dentro de você. E agora, ele quer comunicar com você as intenções do coração do Pai. Quando uma pessoa é inteligente, quando ela quer ser guiada pelo Espírito. Porque aí, o Espírito Santo, ele já vai logo passar aí as informações, entendeu? E aí, você vai fazer essa prova de uma maneira mais fácil. Porque o Espírito Santo tá ali, ó. Faz assim, diz assim, vai pro outro lado, se muda, não se muda não, fica na tua, entra nesse emprego, não entra não, abre uma empresa, não abre não. Primeiro passo, como ser guiado pelo Espírito? Ter o Espírito dentro de mim, né? Primeiro passo, eu não tenho como ser guiado por ele sem ele. Então, pronto. Partindo do princípio que o Espírito Santo já fez morada dentro de você, agora você precisa se encher da palavra. Isso mesmo. Eu indico você a começar a ler a Bíblia pelo livro de Mateus. Mas antes de ler, todas as vezes antes de você ler a Bíblia, você faz assim. Espírito Santo de Deus, que inspirou esse livro aqui, me ensine as coisas, me ensine, Pai, à medida que eu leio, cada capítulo, cada versículo, traz para mim, Senhor, a revelação que eu preciso. Beleza? Kézia, por que eu preciso fazer isso antes de ler a Bíblia? Porque a Bíblia não é um livro natural. Ela é um livro sobrenatural. Então, nós não conseguimos entender o que está ali sem um discernimento espiritual. Então, você precisa da ajuda do autor. Então, é maravilhoso. Por quê? Um exemplo, eu tenho um livro. Só que você compra o meu livro, você lê ele, mas eu não vou estar lá, né? Explicando a você cada frase. Mas a Bíblia é maravilhosa porque ela é um livro que nós temos o privilégio de ter o autor conosco todas as vezes que a gente quiser ler, para trazer entendimento sobre aquilo que está escrito ali. Então, você vai fazer o quê? Você vai pedir essa ajuda ao Espírito Santo de Deus, que inspirou esse livro a trazer a revelação de Deus sobre a palavra. Então, de uma vez que você está lendo a palavra, você está se enchendo da palavra, ou seja, você já está conhecendo quem Deus é e quem você é nele. Porque se você quiser conhecer a sua identidade, quem de fato você é, você precisa ler a palavra. E aí, por que, Kézia, eu preciso ler a palavra? Porque o Espírito Santo de Deus só pode nos guiar a toda a verdade. E a verdade é a palavra. Deus não tem como te guiar por outra forma. E aí, gente, ser guiado pelo Espírito de Deus não é... Eu já ouvi várias histórias e é muito engraçado isso. E se você faz isso, você não vai precisar mais fazer isso agora, tá bom? Tem gente que diz assim, Senhor, se é pra eu me mudar pra Bolívia, então vai aparecer um poodle branco na frente da minha casa. Isso não é ser guiado pelo Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus, muitas vezes também não significa que todas as situações vão colaborar para você ir para a Bolívia. Vamos utilizar esse exemplo, continuar utilizando esse exemplo da Bolívia, né? Gostei disso. E também isso não significa, as circunstâncias, elas também não significam muitas coisas daquilo que, se Deus está confirmando algo ou se está falando algo. Nem sempre. Eu já vivi situações que realmente tudo no lugar, todas as portas se fecharam e tudo mudou, para que tudo colaborando para nos expulsar de um lugar. Já vivi essa fase. Mas também vivi outra que, assim, naturalmente falando, era tudo o contrário, mas nós sentíamos paz e alegria dentro de nós para fazer o que a gente precisava fazer. Entendeu? Quando eu digo a gente, eu e meu esposo. Então, gente, essa paz e alegria, que é a confirmação de estar sendo guiado pelo Espírito para fazer algo, para falar algo, para, enfim, agir, independente do que você esteja querendo aí, da ajuda do Espírito, essa paz e alegria, ela vem independente da circunstância de fora. Muitas pessoas confundem essa paz e alegria, significa tipo assim, tudo tá dando certo, tudo tá colaborando, então é isso. E não é. Essa paz e alegria não é isso. Paz e alegria é independente se tá dando certo ou errado fora, nós sentimos porque sentimos um testemunho interior de que aquilo deve ser feito. Entendeu? Você sabe porque sabe que aquilo deve ser feito. Isso é lá dentro de você. O Senhor testifica teu espírito sobre a palavra. E ser guiado pelo Espírito não é ser guiado por profecia.
Você precisa ser guiado pelo Espírito. Muitas pessoas, gente, eu já vi casos de pessoas casarem com outras porque veio um profeta e falou, olha, eu vejo que tu é dessa mulher e essa aliança vai ter aqui no meio. Aí a pessoa casa, vive um casamento triste, horrível, falido. Por quê? Porque foi guiado pelo profeta ao invés de ser guiado pelo Espírito de Deus, que está disponível para nos ajudar e para falar conosco. Então, ser guiado pelo Espírito, é diferente quando você recebe uma palavra de Deus através da vida de alguém e aquilo testifica no seu coração. É importante que você seja guiado por Deus, que você tenha uma palavra direta de Deus, sem que ninguém fale em volta. É importante que você se acostume a ouvir aquilo que Deus tem para você. Por quê? Para que você não seja manipulado, ou que você não seja confundido ou manobrado pela carne. Porque, gente, profetas se enganam, né? E, às vezes, o diabo ele pode até usar de uma situação para tirar você do alvo, do plano que você nasceu para cumprir. É muito importante que você seja guiado pelo Espírito. Uma vez eu tava num salão, e aí ela falou assim, olha, tem alguém que eu quero que você conheça. E aí chegou essa amiga dela, e conversa vai, conversa vem, e ela falou assim, ah não, mas Deus falou comigo. Um varão se levantou e começou a falar comigo na congregação, e ele falou assim, 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 e Deus falou com a gente. E naquela hora, gente, eu olhei e falei assim, tá, mas e quando não tiver o profeta? E aí? Deus enviou alguém para falar uma palavra para você. Mas e quando não tiver o profeta? Lá na tua casa não vai ter o profeta, tá? Você e eu precisamos ouvir o Espírito de Deus. Quando você sabe aquilo que Deus está te guiando a fazer, quando você recebe uma palavra, aquilo vai testificar ou não. Às vezes não vai fazer sentido, e aí você coloca na prateleira, porque talvez não faça sentido agora para você, mas um dia possa fazer. E talvez aquilo não é realmente de Deus para você. Isso já aconteceu comigo recentemente. Nós recebemos uma palavra e na hora a gente... Amém? Nós somos educados, a gente não precisa bater no profeta. Porque profetas erram, amém? Não é para julgar o profeta, mas a profecia... Na hora a gente... Beleza. Tchau. Pronto. Deixa pra lá, porque aquilo não testificou no seu coração. Mas já aconteceu coisas também que aquela palavra não tinha nada a ver com o que a gente achava que seria pra nós, mas a gente falou, ó, isso não tem nada a ver com o que tá no nosso coração no momento, mas nós vamos colocar na prateleira e nós vamos orar sobre isso. E aconteceu. Depois de um tempo, aconteceu exatamente o que disseram pra nós, que a gente achou que não fazia muito sentido, mas a gente não rejeitou aquela palavra. Porque também a gente viu que também não era tão desalinhado. E aí... o tempo passou e pronto, aquilo ali aconteceu. Ter essa certeza daquilo que Deus quer da nossa vida, daquilo que o Senhor está ou não nos pedindo para fazer, é muito importante. Depois que a gente é salvo, nós precisamos buscar realmente ouvir e estar sensível à voz do Senhor. Você precisa, se você ainda não foi revestido no poder, com a evidência de orar, né, de falar em outras línguas, é uma das maneiras de sermos cheios do Espírito. Então, você precisa orar em outras línguas, falar em outras línguas. Você precisa orar em outras línguas. Por quê? Porque quando você ora em outras línguas, você ora bem de fato. E aí, o seu espírito, né, está ali, você fica sensível para ouvir. Muitas vezes, quando eu nem sabia como orar sobre determinado assunto, eu começava a orar em línguas. E aí, depois, o Senhor vinha trazendo, sabe, aquilo que eu precisava orar. Às vezes, em alguns momentos de confusão, orar em línguas vai bem. Você precisa estar sensível à voz de Deus. O Espírito Santo está dentro de você, você já é salvo. Você precisa ler a palavra, porque o Espírito Santo de Deus te guia a toda a palavra. Se você já recebeu uma palavra dizendo assim, olha que o Senhor vai te colocar na cama e não sei o quê, isso não vem de Deus, porque Deus é bom. Deus não é do mal. Deus não é o diabo. Porque assim, o óbvio precisa ser dito, né? O mal vem do diabo, o bem vem de Deus. Todo bem, toda dádiva, todo dom perfeito, todo presente, toda bondade vem do Senhor. Ele é bom e Ele é justo, Ele te ama. Deus não precisa te colocar numa cama para te ensinar alguma coisa. Muitas vezes, da maneira como você conduz a vida, às vezes alguma brechinha aberta,
né? Que você deu legalidade para alguma circunstância acontecer na sua vida. E às vezes porque você tá no momento, você tá no mundo, e o mundo é jaz maligno. E aqui, gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, às vezes você tá passando por uma aflição porque você tá no mundo e você vai ter aflição. E muitas vezes porque você se colocou naquela situação. E veio a permissão de Deus. Mas o Senhor, Ele é bom. Então, quando você escuta uma coisa assim, ai, porque te vejo numa cama, no hospital, sei o quê, tá repreendido em nome de Jesus, cão. Isso não é uma palavra do Senhor para minha vida. Deus não precisa fazer isso para me ensinar alguma coisa, não. Deus é bom. Amém? Isso, ficar sensível à voz do Senhor. Você precisa dedicar tempo. Ore em outras línguas. Depois de ouvir, não basta só ouvir e saber que é Ele falando. O grande desafio é obedecer. Nós precisamos obedecer depois de ouvir aquilo que o Espírito de Deus trouxe no nosso coração. Esse é o desafio. Obedecer. Então, precisamos crescer em obediência. Na verdade, eu acho que hoje a igreja necessita crescer mais em obedecer aquilo que sabe, aquilo que ouve da parte de Deus, do que ficar buscando, sabe assim, Senhor, fala alguma coisa nova, fala alguma coisa nova. Muitas vezes ele já tá falando com você e você não está percebendo. Tá bom? Ah, e outra coisa também, o Espírito Santo de Deus não é uma coisa, tá, gente? Muitas vezes você fala assim, rapaz, eu tava andando por aquela rua e eu senti uma coisa dentro de mim dizendo, não vá. Coitado do Espírito Santo sendo chamado de coisa, para com isso. Não chamo ele de coisa mais não, tá bom? É o Espírito Santo de Deus dizendo, querido, não vá por aí, senão você vai ter uma dificuldade ali na frente. Tá bom? Então é isso, se inscreve aqui no canal, curte, comenta assim, ó. Ser guiado pelo Espírito é melhor. Comenta aqui se você ficou até o fim, que eu vou saber. Ser guiado pelo Espírito é melhor. Se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram, que eu coloco stories lá e coisinhas legais, vou tentar postar mais, tá bom? É Kézia Lucena Brito, tô deixando aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Seja guiado pelo Espírito, busque ouvir a voz de Deus. Beijitos.